Oi, gente, eu sou Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública número 61 e essa aqui ao meu lado é a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem por aí? Oi, Dipp, e oi pra você que tá aí nos ouvindo. Aliás, antes de entrar no tema desse episódio, queria dizer obrigada a você que tá aí nos ouvindo, que comentou e recomendou o podcast, porque nessa semana a gente chegou no top 10 do Spotify e da Apple na categoria Notícias, além de entrar no top 100 da categoria geral de todos os podcasts do Spotify. Pra gente aqui é muito bom estar na companhia de tanta gente nessa aventura de tentar entender e reimaginar o Brasil. Obrigada. Que legal, obrigada, gente. Pois é, existem muitos temas para a gente pensar sobre o futuro do Brasil, mas existem também pautas que são urgentes e que já estão atrasadas, talvez em alguns séculos. O programa de hoje vai falar sobre garimpo em terras indígenas, tema que a Pública cobre há muito tempo e que ganhou repercussão nacional recentemente a partir da tragédia Yanomami. Para falar desse assunto tão complexo, a gente trouxe duas vozes para esse episódio. O primeiro já participou do Pauta outras vezes, é o repórter aqui da casa, Rubens Valente. O Rubens vai falar com a gente direto de Roraima, onde está cobrindo a crise da terra indígena pelo projeto Amazônia Sem Lei, que é uma cobertura especial da Pública que investiga os conflitos urgentes que estão em jogo na Amazônia agora. Várias das reportagens que o Rubens está produzindo lá em campo já estão disponíveis no site da Pública, e o link está na descrição aqui do episódio. Depois de passado um mês do início das ações de emergência em saúde e combate ao garimpo na terra indígena Yanomami, o Rubens vem falar com a gente para fazer um balanço do que mudou na região e do que ainda permanece igual. A segunda voz é da antropóloga Luísa Molina, doutoranda da Universidade de Brasília, que estuda o povo munduruku do Médio Tapajós, no Pará, uma das áreas mais afetadas pelo garimpo no país. A Molina também já falou sobre a situação do garimpo em uma entrevista no site da Pública. E aproveitando, cada viagem que um repórter da Pública faz a campo, como essa que o Rubens está fazendo, conta com o apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. A gente pode ir onde nem sempre você consegue estar, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. Então acesse aliados.apublica.org e veja como contribuir com o nosso trabalho. Bom, recado dado, hoje a casa está cheia, então vamos já para os papos. Primeiro, Rubens, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu fico à disposição aí para as perguntas. Rubens, hoje quando a gente está gravando, já faz mais de um mês desde que o presidente Lula assinou, junto com as ministras Sônia Guajajara e Nízia Trindade, o decreto sobre emergências em saúde na terra indígena Yanomami. O decreto institui um comitê para lidar com a crise sanitária no território, a princípio por 40 dias. Então, para começar nosso papo, Rubens, você está aí em Boa Vista, né? Conta pra gente como de lá para cá têm sido os cuidados em saúde e o que você tem visto e quais problemas ainda persistem. A agência pública chegou aqui no dia 6 de fevereiro para acompanhar o desdobramento da crise Yanomami, tanto no campo da saúde quanto no campo da desintrusão, que é outro tema que a gente pode falar depois, né? A retirada dos garimpeiros que estão lá ilegalmente. A saúde, ela, como você disse, levou à criação de um comitê operacional de emergência aqui em Boa Vista, o COI. Esse comitê ele foi criado juntamente com a declaração da ESPIN, né, que é a Emergência Sanitária e Yanomami, no dia 20 de janeiro, declarada pelo Ministério da Saúde também, na mesma data do decreto presidencial. Respondendo a sua pergunta, o atendimento à saúde é feito em várias frentes. Vamos tentar resumir, né? Existe um hospital de campanha montado pelo Ministério da Saúde com apoio das Forças Armadas em Boa Vista. Existe a CASAE, que é a Casa de Saúde Especial Indígena, que já funcionava em Boa Vista e teve um ganho de pessoal. E existem os hospitais normais do SUS, os hospitais da rede, né, pública do SUS. E na terra indígena existem os chamados polos base. Então essa basicamente é a estrutura. A ideia é a seguinte, né, do serviço de saúde. O indígena é socorrido primeiramente lá na terra indígena, é feita uma triagem da situação do indígena. Se ele está muito mal, se ele está grave, ele é colocado num helicóptero ou em um avião que vem para Boa Vista. Aqui, dependendo do estado de saúde dele, ou ele é levado para as UTIs dos hospitais da rede do SUS, ou ele é levado para a CASAI e para o hospital de campanha.
As Forças Armadas dizem que já fizeram 126 evacuações desse gênero, ou seja, casos gravíssimos, graves, que precisaram ser trazidos à Boa Vista. O total de atendimento é muito maior. O último número é de 1.700 indígenas. Estamos falando de uma população indígena de 31 mil que vivem na terra Yanomami. Então, bom, essa é a ideia geral, né, do atendimento. Aí podemos falar dos problemas que estão ocorrendo. Os Yanomami continuam morrendo, continuam os óbitos. Nós podemos ouvir diversas autoridades, pessoas que estão na linha de frente do atendimento da saúde. Muitas não querem aparecer, não gostam de ver seu nome publicado porque temem algum tipo de retaliação, porque não estão autorizados, etc. Mas todos, né, unânime a informação de que continuam morrendo indígenas Yanomami. Eles morrem tanto na terra indígena, quanto nos hospitais, quanto até no transporte aéreo. Qual é o número de óbitos no período de um mês, desde a declaração da emergência sanitária? Não sabemos. Não só nós, da agência pública, não sabemos, quanto o próprio governo desconhece. O Ministério da Saúde ontem me informou oficialmente, por escrito, que, de fato, há um problema sério de coleta desses dados. Segundo o Ministério, esse problema é herdado da gestão de Jair Bolsonaro. O Ministério usou a palavra, foi abandonado o sistema de coleta de dados. Foi um abandono. Há também, importante frisar, diversos setores da terra indígena completamente tomados pelo garimpo. Esses grupos de garimpeiros, muitos estão resistindo a sair. A estimativa das autoridades varia, mas muitos dizem que pelo menos metade daqueles 20 mil garimpeiros que invadiram a terra Yanomami continuam na terra Yanomami. Eu acho uma estimativa muito otimista, né? De que tenham saído 10 mil. Não sabemos quantos saíram. Agora, para a gente falar diretamente sobre a operação de desintrusão, só queria retomar aqui que foi no final de janeiro, no dia 30, que o presidente Lula assinou um decreto focado nas medidas para combater o garimpo ilegal na terra indígena, controle de espaço aéreo e afins. De lá para cá foram várias ações mais ostensivas, com aviões e balsas de garimpo sendo queimadas, imagens que talvez os ouvintes tenham visto aí, e agora mais recentemente até um cabo de aço fechando o acesso a um dos rios que adentra na terra indígena, o rio Irariquera. Agora, passados aí mais de 20 dias desde o início dessas ações mais ostensivas, já é possível calcular a efetividade dessas medidas? Não é possível calcular a eficácia, porque não há realmente um controle específico sobre o número de pessoas que deixam ou deixaram a terra desde o final de janeiro. Então, como funciona hoje a operação de desintrusão? A primeira conclusão é que há 2, 3 frentes ao mesmo tempo, não necessariamente com a mesma ordem. Então, o IBAMA e a Força Nacional desencadeiam operações quase diárias, né, de localização e destruição de equipamentos. Enquanto isso, a Polícia Federal, com apoio das Forças Armadas, faz algumas incursões eventuais, em menor número. Eu mesmo acredito que nos últimos 5 ou 6 dias não ocorreu nenhuma ação desse gênero da Polícia Federal e das Forças Armadas. Por que não ocorreu? Fui informado de que é isso mesmo, a intenção é fazer em fases essa operação, fases. A princípio, então, é uma fase mais eventual da Polícia Federal e das Forças Armadas, mas que vai culminar para algo maior e mais decisivo. A ideia geral que permeia todos esses órgãos no momento, né, é estrangular o fornecimento de combustível e comida para os garimpos. Os garimpos funcionam à base de óleo diesel, não é gasolina, é óleo diesel, porque o óleo diesel é que movimenta o motor estacionário, que movimenta as dragas de sucção, que puxam a água de um veio da água de um rio e devolve essa água na forma de um jato. Esse jato desbarranca, né? Quebra a terra e vai criando crateras imensas de até 20, 30 metros de profundidade, assim como as dragas que estão nos rios,
balsas, né? Balsas que funcionam com dragas, tudo em função do óleo diesel. Então, a ideia é, bloqueando o óleo diesel, a tendência é que o garimpo pare. Parando o garimpo, não há como pagar donos de cantinas, restaurantes que funcionam. Então, paulatinamente, o garimpo vai morrendo. Essa é a ideia geral. Nesse contexto, as forças políticas, em conjunto com parcela das Forças Armadas, começaram a dizer que era necessário um tempo maior para essas pessoas saírem de uma forma espontânea, entre aspas. A princípio, o espaço aéreo foi fechado até fevereiro. Logo, se reviu essa medida, jogando para o dia 6 de maio. O ministro Flávio Dino e o ministro José Múcio da Defesa, Flávio Dino da Justiça, acabaram de anunciar em Brasília que não, vai ser agora dia 6 de abril, não é mais 6 de maio. As datas vão mudando. Esse tipo de mudança é muito ruim para a comunicação do governo e para a organização dessas forças que estão em campo. É ruim, inclusive, para que, no princípio da autoridade do governo na terra indígena. Se cada um diz uma coisa a cada dia, a operação tende a cair no descrédito, que é isso que muitos garimpeiros apostam. Eles acham, né, a gente tem ouvido, os garimpeiros também, que será mais uma operação, como outras que ocorreram, que será uma operação eventual, o governo não aguenta muito tempo na mata, isso vai acabar e a gente volta. Essa é a ideia dos garimpeiros. Então, na verdade, é uma queda de braço entre o poder instituído e a ilegalidade e o crime. Os especialistas, todos que eu ouvi, eles concordam numa coisa: é preciso uma ocupação do terreno, uma ocupação do Estado, ocupação dos garimpos, mesmo que seja por algumas semanas. Se é verdade o que eu tenho ouvido, é que as coisas vão evoluir para essas ações mais drásticas, vamos dizer, ações de terreno, de ocupação do território. Por enquanto, é meio que estão dando assim um voto de confiança nesses garimpeiros. Essa ausência da ocupação do terreno em grandes garimpos está dificultando a própria entrega das cestas básicas, está dificultando o socorro, como eu já comentei, aos indígenas. Nós sabemos que há locais em que as cestas básicas não estão chegando. Agora eu queria retomar aqui um ponto. Rubens, quando você fala na possibilidade de uma ocupação do território pelas forças do Estado para inviabilizar o garimpo de fato, eu entendo que isso ainda é uma possibilidade, uma alternativa que tem sido ventilada e você escutou por aí. A gente consegue saber hoje quais são os contornos concretos do plano do governo federal para realmente tirar os garimpeiros de lá? É importante frisar que são conversas que eu ouvi, né? São apurações. O plano exato do governo nós não conhecemos. A FUNAI e o IBAMA estão retomando bases que tinham sido abandonadas pelo governo Bolsonaro. A ideia toda é um total de 9 pontos no território. Essas bases, aos poucos, estão sendo retomadas. Uma delas é no rio Urariquera, onde foi passado essa cabo de aço para impedir a entrada de invasores, controlar a entrada. A ideia da FUNAI é 9 pontos, né, pontos estratégicos. Hoje ela tem, se eu não estiver errado, 4 pontos em atividade, bem ou mal, né? Então seria dobrar esses pontos. E um dos principais é o que, na Serra da Estrutura, que monitora e acompanha os indígenas isolados da Serra da Estrutura, que estão muito perto de um garimpo clandestino. Então, ok, essas bases, contudo, elas ainda seriam insuficientes para esse ataque maior ao garimpo, porque o garimpo ele está mais concentrado em áreas onde não há o Estado, onde a saúde indígena não consegue nem chegar, não consegue trabalhar mais. Então, essas áreas de maior conflagração, no entender desses especialistas, necessitaria de uma tomada, sim, uma tomada física. Se isso vai ocorrer ou não, não sabemos. Por exemplo, no Romoche, que é citado como um dos locais mais conflagrados. Temos informação de
pontos de garimpo com 200 garimpeiros armados. Então, há alguns pontos que necessitariam uma intervenção maior, possivelmente a intervenção armada. Então, isso tudo ainda são conjecturas. Apuramos que está, sim, sendo elaborada uma ação mais dura, uma ação mais decisiva, mas ainda não temos o escopo de toda essa ação, os detalhes. A sensação aqui, depois de 17 dias, né, é de uma mensagem um pouco ambígua do governo federal, quando o governo ele não é direto nas suas proposições ao público. Então, muitos especialistas aqui, que a gente ouve, né, eles mencionam a ausência de uma mensagem direta aos garimpeiros: saiam daí, nós estamos chegando, vocês têm uma data para sair, um ultimato, vocês têm que sair. Essa mensagem não é feita, o que para mim também é impressionante, né? Nós lembramos que no começo dos anos 90, o governo imprimiu panfletos e mandou espalhar nos garimpos: saiam, vocês têm até o dia tal, uma orientação aos garimpeiros também. E isso não existe. Não há mensagens nas estações de rádio de Roraima. Não há. Não há mensagens nas emissoras de televisão de Roraima. Não há nada. Nós não temos a voz do Estado brasileiro falando com os garimpeiros. Por exemplo, eu fui falar com uma ex-garimpeira e ela virou para mim e disse assim: mas é para valer isso? É para valer? Porque a gente liga a TV e não sabe até quando vai isso. Ou seja, até quem sabe que está na ilegalidade critica a falta de comunicação do governo, né? Então, são pontos que preocupam. A crise está longe de acabar. Segundo o líder indígena Júnior Recurari, ele me disse ontem: ainda nem começou a crise sanitária, ele falou, porque ele compartilha a ideia de que centenas de indígenas ainda não receberam aquele atendimento de checar sua situação de peso, de nutrição, essa checagem se está com malária, se não está, o que está acontecendo. Então, segundo ele, ainda nem começou a emergência. Rubens, em uma das suas reportagens que você apurou em campo ali na primeira semana de fevereiro, né, no começo da desintrusão, você escreve que alguns garimpeiros existiam à operação, persistindo nos garimpos dentro da terra Yanomami. Mesmo que outros grupos tivessem saído da terra indígena, tinha garimpeiros que demonstraram que não iriam sair, mesmo à revelia das autoridades. Então, você pode contar pra gente como está o fluxo de saída da terra indígena? Nós temos a nítida impressão de que houve uma paralisação dessa saída. Por que nós sabemos disso? Pelas imagens que circulam em grupos de WhatsApp, de garimpeiros, vídeos. Isso sumiu. Há mais de 7 dias, essas imagens sumiram. Não há mais imagens de garimpeiros saindo da terra indígena. Então, isso demonstra uma persistência de boa parte dos garimpeiros. Significa que os que tinham que sair, saíram. E os que permanecem na terra nem tentaram sair. Da parte deles, o que eles alegam é que muitos querem sair, mas está caro demais. Um avião que pode carregar 4, 5 garimpeiros, um avião pequeno, está o frete em torno de R$ 25 mil para eles saírem da terra. Então, seria aqui 5, 6 mil reais de cada garimpeiro. Eles alegam não ter o dinheiro na hora. Obviamente, eles pagam em ouro. Então, nós vimos uma corrida nos primeiros dias, de que foi declarado o fechamento do espaço aéreo. Então, até 13 de fevereiro, o espaço aéreo estava aberto. Dali em diante, o governo muda a data. Ele joga para 6 de maio e agora 6 de abril. Então, nós sentimos assim uma certa tranquilização dos garimpos. Eu ouvi um garimpeiro dizendo assim: eu só vou sair quando eu ver a polícia chegando, só vou parar quando chegar aqui a polícia. Eu acho que esse sentimento hoje é o que domina os garimpeiros que estão no terreno. Muitos desses garimpeiros se recusam a dar entrevistas, né, porque ela sabe que estava cometendo um ilícito lá dentro. E ela teme sofrer uma consequência penal criminal. O governo pode ser que o governo mobilize alguns meios aéreos para retirar garimpeiros, o que não seria nenhum escândalo, porque já ocorreu no passado. E a ideia sempre é esvaziar a terra indígena.
quanto menos gente lá dentro, melhora o serviço de saúde, melhora tudo. A nutrição melhora, a caça aparece, o rio melhora. Ora, se a intenção é esvaziar, então em algum momento o governo pode vir a considerar essa ideia de retirar essas pessoas. Há brincadeiras, né? Alguns dizendo assim, eles estão esperando a carona do governo para ir embora. Eles não querem pagar os 25 mil reais, estão esperando a carona. Então é um tema difícil, de fato. O que é importante, eu acho que a gente dizer aqui, né, é como evoluiu positivamente o governo federal nessa questão. Nos últimos 4 anos, os indígenas estavam morrendo de fome, desnutrição e malária. A malária explodiu no território indígena. Hoje estamos aqui discutindo metodologia, meios, conceitos, né, do que fazer, do que não fazer, as datas. Ou seja, é uma evolução tremenda para o país. Hoje estamos discutindo o fim do garimpo de algum jeito. Demore mais, demore menos. Então é importante frisar isso. Qualquer tipo de crítica ao atual governo deve, por justiça, né, considerar essa evolução, senão é uma crítica injusta e equivocada. Não devemos esquecer que foi uma herança maldita do presidente Jair Bolsonaro, que ao longo de 4 anos desestabilizou a saúde indígena, destruiu a FUNAI nos seus cargos de confiança e liderança, ou seja, empoderou os garimpeiros com um discurso pró-garimpo, tentou legalizar os garimpos, porque daí ele mandou a seguinte mensagem, né? É importante a gente lembrar, quando o governo promete legalizar os garimpos, quem estava pensando em invadir ou quem estava lá dentro, imediatamente concluiu, opa, é a nossa hora, vamos lá que essa terra vai ser minha. Essa terra vai ser minha, já que o presidente da República falou que vai legalizar. Tem até um projeto encaminhado ao Congresso Nacional. Então, essa mensagem é devastadora numa área garimpeira, devastadora. E foi isso que aconteceu. Então, aqui nós estamos discutindo o tipo de mensagem que pode ser dita pelo ministro da Justiça, o comportamento do Ministério da Defesa. Estamos discutindo comportamentos em relação a uma operação que é positiva, que é correta, de retirada de invasores para a manutenção da vida indígena na região. Então, é preciso lembrar que é um avanço que estamos testemunhando. Passo a passo, quem sabe, vamos chegar nesse sonho de muitas lideranças Yanomami de uma área livre do garimpo, como foi nos anos 90 e até meados dos anos 2000, era muito pontual a invasão garimpeira. Não é que sempre foi esse desastre, não. Eu estive na terra Yanomami no ano 2000, fiquei 11 dias na terra, percorri 3 aldeias, Surucucu, Auaris, Demini. Aliás, naquela época, as pistas de pouso eram excelentes. Poderia descer um avião da Gol ou da TAM na época. E hoje, pelas imagens que eu vi, são pistas degradadas, cheias de remendo, uma vergonha realmente que isso esteja acontecendo. Então, nessas aldeias, eu encontrei um povo saudável, com comida, com um povo sorridente, alegre, feliz, as mulheres bem nutridas, grávidas, esperando crianças bem nutridas. Não vi malária. A malária havia despencado no território Yanomami por causa da ação de uma ONG chamada URIRI, que foi fundada por médicos do Rio de Janeiro, estava trabalhando aqui de forma positiva, reduzindo os índices de malária e todas as outras doenças caindo. O garimpo muito pontual na terra Yanomami. Então é isso que os líderes Yanomami querem ver de novo, querem ver voltar a essa terra que já foi uma realidade. Rubens, muito obrigada pela conversa aqui no Pauta Pública. Boa cobertura para você. Obrigado, Clarissa. Espero que a operação acabe mais rápido do que a gente imagina, né? E bom, agora, partindo disso tudo que o Rubens trouxe sobre a situação na terra indígena Yanomami nesse exato momento, a gente vai chamar para o papo a antropóloga Luísa Molina. A Luísa estuda como o garimpo acontece e que problemas causa em outras terras indígenas. Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu sou super ouvinte do Pauta Pública já há bastante tempo. Eu queria começar conversando com você, Luísa, sobre as consequências que o garimpo deixa, de maneira mais geral. No caso Yanomami,
Acho que muitos de nós vimos as imagens dilacerantes da desnutrição, das crateras abertas na terra, lamaçais onde antes era floresta. Mas para além do que a gente já viu no caso específico Yanomami, de maneira mais geral, o que o garimpo causa no dia a dia de quem vive cercado pela disputa por ouro, por minério? Quais são as principais consequências que você pode elencar para a gente? São impactos de muitas ordens e âmbitos diferentes, porque na verdade aquilo que nós não indígenas separamos em caixinhas, né, do que é o impacto social, do que é o impacto ambiental, etc., do que é cultural, não funciona exatamente da mesma maneira para outros povos, mas para fins assim didáticos, eu vou tentar separar um pouco só para a gente poder entender. No que diz respeito à destruição do território, a gente vê que desmatamento promove proliferação de doenças, afugenta as caças, impede a produção de roçado dos indígenas, impede também o sossego, né, a tranquilidade. Muitas comunidades relatam ficar vivendo com aquele barulho de maquinário ali nos arredores, né, assim. A destruição dos corpos d'água, né, dos rios e igarapés, inviabiliza não só o trânsito, né, porque esses territórios muitas vezes a rua é o rio, né, assim, você transita pelos rios, ou você se banha nos igarapés, se banha nos rios, e esse uso fica completamente comprometido por conta do assoreamento. Tem imagens que são muito chocantes, assim, tiradas de dentro de embarcações, mesmo que você vê tudo só um lamaçal ininterrupto, sem um resquício de vida, assim, no rio. A transformação que o garimpo promove na paisagem deixa a terra arrasada mesmo. Tem a própria questão também do mercúrio. Além de revolver o solo, tirando o mercúrio que já tem bastante no solo amazônico, é despejado também. Ao mesmo tempo que polui os rios, você também intoxica as comunidades. A gente tem dados de contaminação por mercúrio nos Munduruku e nos Yanomami, assim, e são muito preocupantes, porque tem efeito acumulativo, né? Você vai acumulando mercúrio no sangue ao longo de uma vida, a partir do consumo de pescado. Anos atrás, a Fiocruz recebeu uma solicitação dos Munduruku de fazer pesquisa lá na região, porque as crianças estavam apresentando deficiências de tal modo que se suspeitou da doença de Minamata. Até recomendo para quem estiver ouvindo a gente de assistir o filme do Bodansky, do Amazônia Nova Minamata, que é feito nesse contexto, né, do Tapajós. E, além disso, você tem a investida, né, de organizações criminosas e dos garimpeiros dentro do território, tem uma série de impactos que nós poderíamos chamar de sociais, assim. Tem o sentimento de insegurança muito forte dentro dos territórios, porque as lideranças e as famílias que são contrárias à atividade ficam muito visadas, são constantemente ameaçadas, então não tem tranquilidade para circular livremente pelos territórios, e muitas vezes essa insegurança ela se estende para sedes dos municípios onde estão as terras indígenas. O garimpo como atividade só acontece porque existe uma rede amparando essa atividade, uma rede que é composta por atores econômicos e políticos que estão em diferentes municípios, às vezes até em diferentes estados. Então a gente está falando de organizações criminosas que são investigadas como tais pela Polícia Federal, que são financiadores, né, de maquinário, dos insumos necessários para produção do garimpo dentro das terras indígenas. A gente está falando de milhares de litros de combustível, de uma logística super complexa e super cara. Então, por exemplo, lá na terra Yanomami, grande parte da logística depende de acesso aéreo, assim, de táxi aéreo, de fretamento de táxi aéreo. Isso é extremamente caro, é cobrado por hora, voo, é muito, muito, muito caro. Em outros contextos, por exemplo, lá nos Munduruku, você depende de acesso fluvial, e aí para você levar um maquinário pesado para dentro do território, você precisa de muito combustível, de uma balsa para carregar, e combustível para o próprio maquinário e tal. Então,
Você precisa de pessoas envolvidas nessa logística. Você precisa de suprimentos também, né? Porque a atividade garimpeira não se faz assim em horário comercial, sabe? Não é um entre e sai dentro da terra indígena, são áreas remotas. Então, as pessoas entram, passam meses ali dentro. Então, para isso, você precisa de comida para essa galera, né? Muita bebida. São criadas dentro das terras indígenas verdadeiras vilas mesmo, garimpeiras, que tem cabaré, de tudo. Então, tem comércio local. Quem é que supre esse comércio local, né? Isso também precisa entrar no entendimento do que é essa atividade e como combatê-la, né? Quem fornece internet para esses garimpos legais? Isso também tem que entrar na questão. Então, assim, estava falando tudo isso para explicar que os impactos são de muitas ordens e que essa insegurança que é vivida no território, ela irradia, né, para fora da fronteira do território, da terra indígena. Tem grupos com quem eu tenho contato que eles não podem nem transitar pelas cidades ali com qualquer pessoa, tem que ser carro fretado. Isso é muito sério. Aí tem também a questão do aliciamento, né, de indígenas para atividade. Isso por si só é um motor de tensão e de geração de conflitos, sabe? É muito, muito, muito complicado. E tudo isso se intensificou muito nos últimos anos. É um problema que já existia, mas mudou de escala. Luísa, para a gente entender aqui, em quais últimos anos você diz? Em diferentes terras indígenas, o desmatamento por garimpo foi aumentando gradativamente a partir de 2015. Teve uma subida maior em 2018, mas 2019 saiu do controle. O que a gente encarou sob o governo Bolsonaro foi algo para o qual a gente não estava pronto. Garimpeiro colocando indígena como testa de ferro para manifestação e de fechamento de estrada, governo recebendo garimpeiros aqui em Brasília como se fosse assim uma comitiva de outro estado. A gente viu sucessivas operações de combate ao garimpo ilegal sendo vazadas para os próprios garimpeiros se adiantarem, esconderem maquinário, etc. A gente viu o ministro de Estado carregando garimpeiro no avião da FAB para Brasília, sem nenhum pudor e nenhum medo de estar cometendo realmente improbidade administrativa. A gente viu um motim contra a fiscalização ambiental, contra a Força Nacional, IBAMA e a PF acontecendo numa das cidades mais tomadas pelo garimpo ilegal, que é Jacareacanga. Incêndio em aldeia promovido por garimpeiros, pessoas ligadas a facções do narcotráfico, trabalhando como segurança privada de garimpos e atacando comunidades indígenas. A gente viu crianças sendo tragadas, morrendo afogadas por conta do trabalho de dragas, né, de garimpo no rio. Então, assim, o que a gente viu nesses últimos anos é algo que eu nunca nem imaginei, assim, que a gente fosse testemunhar. Luísa, muito tem se falado sobre o temor dos garimpeiros migrarem para outras terras indígenas, né? Inclusive existe uma preocupação especial de que a terra indígena dos Mundurucus seja o novo ponto de chegada dos garimpeiros. Eu sei que você se aprofundou bastante sobre os Mundurucus. Queria que você resumisse um pouco como que é o histórico da invasão garimpeira na região e o que está em jogo nessa disputa. Tá bom. Bom, antes de tudo, acho que é importante a gente pontuar que não existe nenhuma certeza do destino dessas pessoas que estão saindo da terra indígena Yanomami. Há apenas preocupações, algum efeito rebote nas outras terras. Muitas coisas são possíveis, né? Todo mundo deveria estar alerta, porque esses garimpeiros podem se direcionar para outros municípios no estado de Roraima, mais próximos. Eles podem se direcionar, cruzar a fronteira com a Venezuela, eles podem ir para Guiana. São rotas já conhecidas, assim. Outra coisa que merece ponderação é que o trânsito em diferentes regiões da Amazônia não é simples, né? As distâncias amazônicas são muito grandes e, às vezes, o acesso a determinadas áreas também não é simples. Então, pode ser que essas pessoas se direcionem para a terra indígena Munduruku, pode ser que elas se direcionem para outras terras indígenas, pode ser que elas se direcionem para outras áreas de garimpo. Existe garimpo em muitas unidades de conservação também, infelizmente. Em relação a ter Munduruku, os Munduruku são um povo de aproximadamente 14 mil pessoas e eles estão em diferentes terras indígenas, desde a fronteira do Mato Grosso com o Pará, onde está o Baixo Rio Telespires, passando ali pelo Alto Tapajós,
Então, as terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, descendo o rio, onde tem as terras indígenas Saramaibã e Sarebapim, e chegando finalmente até a cidade de Itaituba, também conhecida como a Cidade Pepita, polo da mineração ilegal no país, onde tem 2 reservas indígenas, Praia do Mangue e Praia do Índio. Além disso, eu convido, né, todo mundo que estiver nos ouvindo aqui a procurar as próprias organizações, assim, o que as próprias organizações Munduruku tornam público, né, nas suas cartas. Eles têm um empenho muito grande em se comunicar com a sociedade mais ampla, assim, por meio de cartas públicas. Eu recomendo que procurem nas redes sociais a Associação Wakoborum, que é das mulheres Munduruku, as lideranças também, Alessandra Curapi Munduruku, a Beca Sal, enfim, então, muitas lideranças que estão aí falando pra gente, né? Bom, dito isso, resumo, assim, muito, muito rápido, o garimpo lá na região do Alto Tapajós, porque a gente está falando da maior província mineral em extensão, por conta dessa riqueza mineral toda, tem um histórico já mais amplo de exploração mineral, inclusive dentro das terras indígenas antes de serem demarcadas, e inclusive num período da década de 70, com promoção da atividade da exploração mineral por parte do próprio poder público. Mas não é o que a gente conhece hoje pelo garimpo, em termos de escala mesmo, de produção. Eu recomendo muito, sem querer fazer uma autopromoção aqui, mas a gente tentou, eu com um grupo de outras 3 pesquisadoras, a gente tentou sistematizar esse caso, né, dos Munduruku com o garimpo ilegal, né, explicar as origens, as transformações, o modo de operação e os impactos e a resistência Munduruku. A gente tentou sistematizar isso tudo em uma publicação que está disponível online, chamada O Cerco do Ouro. E a gente fez isso justamente para tentar aproximar, né, para dar uma contribuição mesmo, porque enquanto a gente tiver uma restrição no conhecimento, no acesso a informações acerca desse problema, a gente corre o risco de seguir testemunhando genocídios, que nem a gente está testemunhando no caso Yanomami, assim. Porque embora o caso Yanomami seja um caso extremo, os mecanismos que levaram àquela situação não são excepcionais. Podem ser verificados também em outros contextos indígenas. E para que isso não aconteça, a gente precisa que a sociedade brasileira esteja atenta e compreenda minimamente o que é o garimpo ilegal. Os Munduruku vêm resistindo, né, a esse avanço, e desde 2014, que foi quando os Munduruku fizeram a primeira ação autônoma de vigilância territorial, eles fazem isso, né, porque cansados de ficar pedindo para o Estado brasileiro cumprir seu dever constitucional de proteção das terras deles, né, das terras indígenas, e sabendo que tem muita coisa em risco quando você tem uma invasão garimpeira, os Munduruku fazem ações de vigilância autônoma mesmo no território. Isso é extremamente arriscado, muito, muito, muito perigoso, extremamente dispendioso. Fazem isso por conta própria e é uma grana, assim, que precisa para poder realizar. E é debaixo de chuva e de sol, ao longo de dias, atravessando rios e andando no meio do mato e enfrentando garimpeiro de frente, assim. Com também a queda, né, no orçamento dos órgãos de fiscalização, depende de muita grana você poder fazer uma fiscalização de qualidade numa terra indígena, né? A gente tem excelentes fiscais, tem uma expertise muito grande por parte do IBAMA e do ICMBio no combate ao crime ambiental, mas precisa também de vontade política. Com a facilidade cada vez maior dessas organizações que têm muita grana de adquirir maquinário de garimpo, e aí a gente está falando de maquinário que vai de 500 mil a R$1 milhão, o garimpo aumentou mais e mais e mais e mais, assim, é isso. Luísa, muito obrigada. Você acabou respondendo várias perguntas que a gente tinha anotado aqui. Agradeço a sua participação aí, tenho certeza que a gente volta a entrar em contato mais vezes. Obrigada, Clarice. O prazer é todo meu. É muito importante que a pública esteja tratando desse assunto e fico feliz e sempre à disposição. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O seu podcast de cabeceira, o Põe na Estante, está com uma temporada completa imperdível no ar. Chamada Leia África, ela reúne episódios sobre livros escritos por autores e autoras do continente africano. O último dessa coleção foi sobre O Caminho de Casa, da escritora ganense Yaa Gyasi. E para conversar sobre essa obra, Gabriela Maier recebeu a historiadora Bruna Barbosa e o editor Marcelo Nardelli. Dá uma olhada nesse e em outros episódios dessa temporada do Põe na Estante e já emenda aí na sua playlist depois do Pauta. Chega ao fim esse episódio 61, continuem recomendando o podcast, pessoal, porque tá funcionando. E não esqueçam de seguir a gente, dar 5 estrelas no seu tocador favorito. Um abraço, até a próxima. Um abraço, gente. Na próxima sexta-feira, bem cedinho, tamo de volta. Até lá.